eu acho o jornalismo brasileiro muito, muito ruim. Praticamente sem exceção. Eu assino um jornal, que é o melhor jornal feito no Brasil hoje em dia, que não tem horóscopo, não tem futebol e não tem cinema. Por que eu assino esse jornal, que chama Valor Econômico? Porque é o jornal mais objetivo. Não estou dizendo que seja de esquerda ou de direita, é o jornal mais equilibrado. Eu moro numa cidade, o Rio de Janeiro, que não tem o que ler. Eu acho o Globo um jornal horroroso, mal escrito, horrendo. Assino porque é a minha cidade, né? Eu acho que o jornalismo brasileiro... O Brasil é o único país que eu conheço, com o peso que tem e com a qualidade técnica que tem, que passou de uma ditadura para uma democracia sem arejar a imprensa. Quando acabou o regime franquista na Espanha, quando o Franco morreu, surgiram revistas, jornais, e surgiu o El País, que eu vi nascer, e que durante muitos e muitos anos, até 2, 3, 5 anos atrás, era um dos melhores jornais do mundo. Ele endireitou muito, perdeu o equilíbrio, perdeu a objetividade, mas continua sendo muito bom jornal. Na Argentina surgiram vários jornais, Página 12. No México, quando acabou o regime do PRI, que era uma ditadura disfarçada, surgiram vários jornais e revistas. No Brasil, não. Você aqui não tem diferença de vozes. Você tem muitos ecos da mesma voz. É um jornalismo faccioso, apressado, irresponsável e que tem um poder de influência mediática brutal, exercido sobre uma população ignorante. A classe média, em geral, é ignorante no mundo. A brasileira, por tradição, é especialmente ignorante, não tem ideia de nada. Aí você manipula, é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Eu trabalhei durante muitos anos, eu fui correspondente durante 6 anos, 7 anos, da revista Veja, no tempo que ela era impressa a tinta, e não nessa matéria que é impressa hoje. Né? Quer dizer, eu acho tudo muito ruim, televisão, acho tudo muito ruim. Muito ruim. Superficial, faccioso, muito ruim. Aí vamos à sua pergunta. Nesse quadro, é evidente que a América Latina é completamente desprezada. Você não é informada no Brasil sobre a América Latina, você é deformada. São correspondentes superficiais. Por exemplo, o jornal O Globo não tem uma correspondente em Buenos Aires. Ele tem uma correspondente que lê o Clarim, lê o La Nación e reproduz. Né? Eu sou muito crítico, muito crítico. Aliás, o noticiário internacional no Brasil, com exceção do jornal Estado de São Paulo, não existe. Não existe. A Folha, mais ou menos, mas sempre aquela coisa, né? Ninguém vai fundo, ninguém vive no país, ninguém reproduz para o leitor o que está acontecendo naquele país. Reproduz o que a imprensa daquele país está dizendo. E aí você pode escolher. O Brasil também é muito mal noticiado lá fora, mas é muito melhor noticiado lá fora do que o lá fora é noticiado aqui no Brasil. E você acha que tem uma solução? Não tem nenhuma esperança. Eu sou de um tempo em que jornalismo era ofício. Hoje em dia, jornalismo é profissão, é negócio. Não é? Quer dizer, eu trabalhei anos e anos da minha vida, me formei naquela que era, talvez, o Brasil tinha 2 grandes escolas de jornalismo quando eu era jovem. Estou te falando há 50 anos atrás. Uma grande escola de jornalismo era o Jornal do Brasil. E a outra grande escola de jornalismo era o Jornal da Tarde, de São Paulo. Eu costumo dizer com muito orgulho que eu tinha como reitor o Rui Mesquita, que era jornalista, não era um empresário. Né? O diretor da faculdade era o Murilo Felisberto. Né? O diretor de cátedra era o Ivan Ângelo, Fernando Mitre, Flávio Márcio. Quer dizer, era a melhor escola possível para mim, que morava na época em São Paulo. Isso aí acabou. Isso acabou. Você não tem jornalistas dirigindo os jornais
tem o Mino Carta dirigindo a Carta Capital, mas eu não vejo jornalistas dirigindo jornais. Jornais são empresas de negócio. Então eu não vejo, eu não tenho muita perspectiva. E você classifica as revistas também nesse mesmo parâmetro? As revistas brasileiras? Eu classifico entre as más revistas, as péssimas e as vergonhosas. Eu acho a Época uma revista ruim. Eu acho a Isto É péssima. E acho a Veja não é nem revista, eu acho uma vergonha pública. Eu repito, eu trabalhei na Veja, numa época em que trabalhavam na Veja colegas de ofício de quem você podia se orgulhar. Né? Ela era impressa a tinta e não em matéria fecal, que nem é impressa hoje. E eu não conheço ninguém que trabalhe na Veja que eu pudesse sequer cumprimentar, quanto mais me orgulhar. E eu acho que isso vale para tudo. Eu sou muito crítico em relação à imprensa brasileira. O jornalismo brasileiro hoje se divide entre o agrário, o arquitetônico e o telefônico. O agrário é aquele que você planta notícia. O arquitetônico é que só tem coluna, toda direita, todos opinando a mesma coisa. Aí, de repente, você tem a Luiz Fernando Veríssimo, que é um gênio da raça, tal, não sei o quê, meio que para disfarçar. Mas você tem um Luiz Fernando Veríssimo com 20 reacionários, não absorve ninguém. Né? E o jornalismo telefônico, que é você entrevistar o telefone. Né? Você não vê a pessoa, você não pressiona a pessoa, você não... sabe, é por telefone. Aí eu sou de outra era, de outra época, eu repito, para mim jornalismo é um gênero literário e um ofício. E no Brasil hoje virou um negócio e uma profissão.